utilização de drones na economia do mar. Guilherme está por aí. O Guilherme. Boa tarde, bem. Boa tarde. Então, a gente vai começar a falar agora sobre utilização de drones na economia do mar com o Guilherme, né? O Guilherme é engenheiro em aeronáutica, aviação, ciência e tecnologia aeroespacial formado pelo Estácio, piloto de helicóptero comercial, e ele faz parte do grupo DR1 Soluções com Drones, né? Então, ele vai falar para a gente como é que a gente vai com a contribuição dos drones aí para a economia do mar. Guilherme, desde já eu já agradeço já a sua presença, tá? Muito obrigado pelas contribuições. Fica à vontade, a palavra é sua. Então, só fazer uma leve correção antes de começar. Houve um pequeno erro na hora de botar o nome aí. Na verdade, Guilherme Vieira é meu colega de trabalho, meu nome é Guilherme Reis, aí o currículo é um pouquinho diferente, né? Eu sou formado em administração pela UFRJ, empreendo no mundo dos drones, sou sócio também do grupo DR1 na parte de treinamentos, na parte de cursos, e sou piloto profissional de drones aí há mais de 3 anos, beleza? O grupo DR1, eu estou vendo aqui se o Ricardo, meu sócio, vai entrar. Já estou aqui. Aí, Guilherme. Beleza? Tô aqui. Beleza? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Oi, Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo. Seja bem-vindo também. Obrigado, André. Vou fazer a apresentação aí em conjunto, né? Eu trabalho com o grupo DR1 há mais de 2 anos. Hoje eu sou instrutor também, tanto para treinamento interno dos pilotos, quanto para treinamento externo, né? E o Ricardo aí agora vai tomar conta da apresentação para contar um pouco da história da DR1 e como que a gente está utilizando drones aí na indústria do mar e trazendo aí diversos benefícios, eficiência, eficácia. Enfim, acho que o Rick pode falar melhor aí do que eu. Perfeito. Então, Guilherme, você vai abrir a apresentação? Vou compartilhar. Tá bom. Mas, pessoal, só também introduzindo aí, sou sócio aqui do Grupo DR1, sou diretor de operações. Minha formação, sou formado em administração, sou piloto de helicóptero, piloto de avião também, trabalhei no mercado de táxi aéreo durante um grande período. Ainda exerço a função de piloto durante o final de semana. E a gente criou, né? A gente desenvolveu a DR1 em 2014, exatamente trazendo essas tecnologias que poderiam auxiliar na operação de inspeção e topografia, tirando o risco de grande parte aí das operações offshore, das plataformas que são trabalhos em altura e espaço confinado. Tá? Então, a gente começou em 2015, parte de construção civil. Em 2017, a gente foi a primeira empresa a desenvolver a inspeção que era dos queimadores, né? A inspeção de flare com a Petrobras, um projeto do SEMPES. E aí esse projeto durou mais ou menos 1 ano de desenvolvimento, de teste onshore, depois teste offshore. E depois que a gente conseguiu atingir os resultados, esse projeto cresceu na Petrobras e hoje se tornou um contrato, tá? É um contrato de atendimento global, não só para que assim, a gente começou no pior cenário, que seria um queimador, né? Que é um queimador aceso em funcionamento. E dali ramificou para várias outras operações offshore. E hoje existe um contrato que nós participamos desse contrato, do BID, e hoje somos detentores desse contrato e acaba que esse serviço essas operações de drone cada vez mais só vem aumentando, né? Porque a redução de risco operacional, o ganho de produtividade em todas as áreas, né, é muito grande. Então, aí começando o início da apresentação, só no anterior aí, por favor, o Guilherme, esse slide. Então, aqui, né, a gente já vê algumas imagens de locais. Hoje, diretamente, a operação do drone, ela já vai substituir o quê? Né? A operação que mais substitui hoje são as operações de inspeção visual e inspeção termográfica. Agora estão chegando equipamentos de medição de espessura. Tá? Então, para os navios, para as plataformas, navio FPSO, para as embarcações de apoio, né, onde que a gente já entra diretamente, né, substituindo essas operações de acesso por corda, onde você ou andaime,
que são as operações de escalada, onde são operações muito arriscadas, né? Que você está com uma equipe ali com risco de queda, que tem limitações operacionais. Então, o primeiro ponto onde você tem um ganho enorme é que essas equipes normalmente são equipes que são formadas por pelo menos 4 pessoas. Essas equipes levam equipamentos que você não consegue embarcar isso por meio de transporte aéreo de helicóptero, né? Praticamente todas as plataformas hoje da bacia do campo aí de pré-sal e da bacia de Santos, todas elas você embarca de helicóptero. Então, você demora pelo menos uma semana para você levar esse material todo a bordo. A gente é uma equipe mínima de 4 pessoas, né? Média aí. A nossa equipe é uma equipe de 2 operadores, um piloto e um inspetor, que são pilotos também que já operavam como escalador, então eles têm toda a expertise de realizar essa operação. O material todo vai direto para o helicóptero, então você já tem esse ganho de uma semana de operação, mais a montagem desse equipamento, que você pega qualquer andaime ou corda, você vai pelo menos demorar 1 a 2 dias só para preparar equipamento, ponto de ancoragem e tudo mais. A nossa operação vai direto, você embarca, a gente embarca, faz o embarque com os equipamentos, faz todo liberação de PT e tudo mais, e você consegue ter esse ganho já de pelo menos mais uns 2 dias a menos a bordo, né? Além disso, 4 pessoas para 2, você já tira 2 assentos a menos nos helicópteros, né? Que é um ponto que é preocupante, você não ter vaga para poder embarcar. Você chega a bordo, um grande problema das plataformas é o POB, né? O POB é People on Board, são o número de pessoas que podem ficar a bordo. Então, você tem 2 a menos. Então, já é mais um ponto de ganho. E, além disso, né, o ganho em produtividade, né, a gente consegue fazer operação. O grande case, né, que foi de entrada, como eu falei para vocês no sempre, foi da operação do queimador em funcionamento. Antigamente, você não conseguia fazer a inspeção dos queimadores em funcionamento porque a temperatura é muito alta, eles estão numa torre de flare que tem uma média de 80 a 120 metros de altura. Então, só aí, né, aí foi a grande virada realmente, porque você parou a torre, você parou de queimar o gás ali, você parou a produção. Aí você parou a produção, você está deixando de gerar um lucro aí em cima de barril de óleo por dia, né? Barris de óleo dia. A média aí das plataformas hoje vão estar gerando de 80 a 180 mil barris por dia. Então, a gente não precisa mais parar essa operação para realizar o serviço. E aí, em sequência, né, a gente começou com a supressão do flare, já melhorando muito a questão de produtividade, ganhos operacionais enormes e risco zero a operação. Sem contar que a gente está num posicionamento completamente seguro, a maioria das operações são feitas do LDEC, então você está numa zona que não é classificada da plataforma, você posiciona a equipe ali e você consegue praticamente operar quase todas as áreas do navio operando do LDEC, né? Então, quem vai estar trabalhando é o drone, ele está 99% das operações ele está por fora do costado da embarcação, da plataforma, do FPSO ou dos drilling ships, e a gente opera com câmeras de zoom de altíssima qualidade, câmeras termográficas também com uma resolução excelente, que são câmeras homologadas aí por empresas que desenvolvem câmeras termográficas, e você está num ponto que você consegue fazer a operação inteira externa ao navio. Então, eu não tenho risco de área classificada, meu equipamento não está sobrevoando ninguém, eu não estou impactando nenhuma outra operação, e a gente faz essa operação em paralelo, trazendo todo o resultado. Com 3, 4 dias de operação offshore, você vai estar substituindo uma média de uma operação de escalada de mês, por exemplo. Tá? Então, a gente começou o que a gente trabalha hoje, por exemplo, vou falar um FPSO, mas é uma plataforma, né? Inspeção do queimador, inspeção de costado, inspeção de guindaste, do LDEC, embaixo do LDEC são locais que são ruins de acessar, as ancoragens da plataforma, inspeção de queda de objetos, são os drop surveys, são pontos que você tem que inspecionar, que você pode ter risco de queda de objetos, os dutos os dutos que são os risers, né? A gente consegue fazer essa operação que também era para o escalado, então assim, a gente consegue fazer uma operação de duto, mais ou menos 5 dutos por dia. A equipe de escalada fazia
inspeção de 1 por dia. Já é um outro contrato que existe hoje na Petrobras também, para fazer essa verificação visual com drone. E, além disso, a parte underwater que a gente iniciou agora também, que é a operação de ROV, tá? Para águas rasas. Então, assim, é o mesmo princípio, né? Inspeção visual, inspeção termográfica, e a gente também tem, iniciando aí a parte de medição de espessura, então, embaixo d'água. E, além disso, isso para a parte de inspeção, né? Eu vou trazer também inspeção, parte de espaço confinado, que aí você vai entrar nas chaminés, por exemplo, exaustor do navio, tanque de carga, tanque de lastro, tanque de void, vasos de pressão, são todos os locais que você precisava. Por exemplo, espaço confinado, eu teria que colocar uma equipe de técnicos de segurança junto com todos todo o suporte de segurança para poder adentrar num espaço confinado. E a maioria deles hoje a gente consegue trabalhar. Esse último equipamento está no slide, desculpa, eu até passei aqui, mas esse equipamento da parte superior aqui é o equipamento para áreas externas, com as câmeras para operação, e embaixo esse último equipamento é o equipamento de espaço confinado. Tá? Então, no espaço confinado, você vai ter a mesma questão de ganho, né, de agilidade na operação, risco, você não tem risco nenhum. Você está fora do espaço confinado, o equipamento entra dentro do espaço confinado, faz a inspeção inteira, você volta, completamente seguro. E também comparativo. Uma equipe de escalada vai fazer uma inspeção visual de um tanque inteiro. Ele vai demorar pelo menos aí 2 dias para completar uma inspeção de um tanque médio, tá? De tamanho, 2, 3 dias, por ponto de ancoragem, tudo mais, liberação de PET, o processo todo de você conseguir colocar andaime dentro do tanque. E a gente faz uma operação dessa em 1 dia, né? Sem risco zero, que é um local bem perigoso, tá? Então, aquele equipamento que a gente passa no espaço confinado, a parte de medição de espessura, esse primeiro equipamento, e hoje já evoluiu para outro equipamento, que não tem tanta operação ainda hoje, porque é um equipamento muito novo, mas provavelmente para o meio do ano que vem aí, essas operações vão aumentar muito, que já tem alguns equipamentos desenvolvidos aí que realmente trazem o resultado conforme eu estou falando para vocês, né? Porque ainda no processo inicial eram equipamentos que não estavam dependendo do tipo de estrutura, com corrosão, com superfície muito suja, que dava variação na parte de medição de espessura. Mas hoje, até o final do ano, aí, provavelmente a gente já vai estar com o equipamento, que é a última geração de equipamento que realmente vai conseguir trazer resultados de medição de espessura. A câmera termográfica foi o que eu passei para vocês, né? Uma câmera de altíssima resolução, desenvolvida pela FLIR. Então, assim, eles têm toda essa certificação para a câmera termográfica. Futuramente, o que tem para vir? Parte de transporte de carga. Tá? A gente está passando um projeto de um equipamento de transporte de carga para 200 quilos. Então, isso futuramente vai auxiliar, por exemplo, em manutenções offshore, transporte de carga de supplier para embarcação, para FPSO ou para plataforma, plataformas, por exemplo, na área de Aracaju, lá que eles têm aquelas plataformas que são 5, 10 milhas, já consegue transportar mantimento, equipamentos, e aí são infinidade de operações que podem acontecer. Passa para mim, por favor, Guilherme. Aí só vou passar a parte de inspeção aérea, pode passar, por favor. Então, aqui é só um exemplo, tá, de algumas imagens, só voltar uma aqui, só para vocês terem uma ideia de exemplo de qualidade de imagem em um... Eu posso botar um para rodar rapidinho, se quiser. Tá, pode ser, eu não estou com o tempo aqui, só para não estourar o tempo também. Eu boto só o vídeo inteiro, eu boto só um pouco, mas fala aí. Tá, deixa eu só acabar então aqui, Guilherme, que aí a gente depois roda o vídeo no final. Beleza. Então, assim, são exemplos de imagens que conferem funcionamento. Então, assim, esse é um dos piores cenários, né? Você tem um queimador que está rodando a temperatura de 500 e poucos graus e a gente está inspecionando o queimador em funcionamento. Aí pode passar para o próximo slide, por favor. Esse slide agora é parte de espaço confinado. Então, isso aqui só para vocês terem uma ideia. Isso aqui era um boiler, não foi um offshore, foi um onshore.
Essa imagem da esquerda é uma imagem de uma foto que a gente tirou, né? Uma foto still. E essa imagem do meio é aquela estrutura que está na imagem da esquerda, na parte superior. Então, você vê quanto que eu consigo ampliar a imagem. Dentro de uma foto, eu consigo ampliar e manter a resolução para poder tirar todas as referências necessárias aí para eu poder montar um relatório em um lado de inspeção. E essa imagem na direita, que o equipamento ele já tem iluminação própria, tem 10.000 lúmenes de iluminação, tenho câmera que eu consigo angular 90 graus para cima ou para baixo, então eu consigo verificar qualquer área. É como se fosse um ser humano, né? Eu estou com um olho ali na minha frente do equipamento, que eu tenho termográfico nele também, eu consigo olhar 90 graus para cima, para baixo, consigo ver o chão, consigo ver o topo, e todos os pontos que forem necessários, né? A iluminação me garante, se tiver um local sem iluminação ou com pouca iluminação, eu consigo garantir para entregar a qualidade de imagem. Pode passar, por favor, Guilherme. Então, aqui são alguns softwares que a gente utiliza para, depois que eu fizer a realização dessas inspeções, eu consigo pegar esses dados todos e colocar no software para tirar medida de corrosão, comprimento de trinca e assim por diante. Pode seguir. Aí a parte de modelagem 3D, né? A gente participou até de um projeto agora, de um outro bid com a Petrobras, para modelagem 3D de algumas plataformas da Petrobras. Então, é mais um serviço que pode ser realizado com drone. Em cima de uma modelagem 3D, eu consigo tirar medida da estrutura, área de corrosão. Lógico, depende da precisão, mas dependendo do levantamento, você vai ter diversos produtos. Mas o básico que é feito numa modelagem 3D, fazer um estudo de substituição de peças, de área de corrosão, dimensões da plataforma como um todo. Então, é mais mais um serviço que pode ser realizado aí, que você vai estar... Para você fazer um serviço desse, antigamente, você teria que pegar e fazer um levantamento da plataforma inteira, tá? Que ia demorar tranquilamente um mês de serviço. Se você, dependendo da precisão que for necessária, você vai fazer um serviço desse, fazer um levantamento de um dia, você faz o levantamento, processa, e em 10 dias você tem o modelo 3D da plataforma. Claro, depende do tamanho da plataforma, tá? Mas esse aqui é um exemplo de um levantamento desse. E esse software de gestão, ele, com inteligência artificial, né? Depois do levantamento, automaticamente, ele já faz a verificação dos pontos que tem corrosão, tá? E e o total de áreas quadradas dentro da plataforma que você já tem pontos de corrosão, tá? E automaticamente ele pode também já identificar para você outras avarias que a gente conseguir implementar no próprio software por inteligência artificial. Pode passar por... Aí, a parte de monitoramento ambiental. Esse aqui foi um projeto que a gente monitorou, tá? No Nordeste, uma embarcação que estava afundando. E é mais um produto aí que você pode trabalhar com drone. Esse monitoramento, a Petrobras também está desenvolvendo esse tipo de serviço, como é que é feito hoje, né? Hoje tem as embarcações de apoio, são as embarcações que elas já fazem monitoramento de vazamento de óleo. Em paralelo a isso, tem os próprios satélites já fazem identificação. Então, apareceu algum vazamento, ou o próprio sistema lá, por satélite, indicou para a plataforma que pode ter um vazamento, as embarcações de apoio fazem esse apoio e deslocam para poder identificar se realmente o vazamento não é com câmeras termográficas, e para eles poderem conter o óleo, né? Conter o óleo com as barreiras. Onde que o drone entra nessa operação? É a questão de ganho de produtividade, né? Eu consigo, pela legislação hoje, a legislação de operação visual, né? Eu tenho que operar com o drone no meu visual, eu consigo operar o drone tranquilamente a uns 500 metros de raio, sendo que se eu tiver até 120 metros de altura, que é pela legislação, eu consigo fazer uma verificação, uma varredura de uma área muito grande, entendeu? E o projeto que hoje a Petrobras está desenvolvendo para conseguir implementar os drones dentro das embarcações de apoio.
Então, com isso, ele consegue fazer eu consigo, de dentro da embarcação, eu tenho um drone voando, que ele está passando as imagens ao vivo para o comandante da embarcação, auxilia ele no lançamento das barreiras, auxilia ele na visualização da onde está o óleo, né? Se o óleo que vazou, qual que é a direção que ele está indo, porque eu tenho como se fosse um helicóptero, imagina um helicóptero para cada embarcação, então eu consigo substituir as imagens visuais termográficas automaticamente na hora da operação, e eu estou auxiliando o capitão na operação como um todo. E eu também consigo registrar todas as imagens georreferenciadas, com a posição, da onde que está aquela feição, qual que é a latitude, longitude, para onde que ela está deslocando. Então, isso tudo consegue auxiliar. E mais um ponto, que já foi até solicitado para a gente como teste, no caso de, por exemplo, eu tenho dentro da embarcação um equipamento desse, por exemplo, dentro do FPSO, eu tenho dentro de uma plataforma e eu venho a ter um homem ao mar, por exemplo. Vamos cair no mar, eu decolo o equipamento, eu consigo, por sistemas de inteligência também do equipamento, eu marcar esse alvo, que é essa pessoa, e o equipamento vai acompanhando essa pessoa, me dando posição já referenciada da onde que esse alvo, para onde ele está deslocando, né, acompanhando esse colaborador que vem a ter um homem ao mar. Então, como é que está o nosso tempo? Eu acho que agora deu, teoricamente, pelo cronograma, tem 10 minutos agora aberto ao público, não é isso, pessoal? Tá. Isso. Tá bom. Então, se não deu para a gente passar o vídeo, mas de qualquer forma, se der tempo de sobrar das perguntas, a gente pode passar depois. Rolando aqui sem áudio e a galera pode fazer as perguntas aí. O que vocês acham? Eu acho que vocês podem passar o vídeo, sim, que seria bem interessante para todo mundo ver. Né? Tá bom. Acho que... Vou deixar sem som, que se aí o pessoal quiser perguntar alguma coisa, vocês estão vendo minha tela. Aí o exemplo se quiserem perguntar, pessoal, fica à vontade, tá? Mas só explicando mais ou menos como é que opera. Tem um operador, tá? E um inspetor, operação em simultâneo. Aí só para vocês terem uma ideia, que a gente está fora do costado, né? Estou por fora do navio e a gente consegue ter uma aproximação que agora, sim, mais para frente, vai mostrar o nível de detalhamento que eu consigo chegar, tá? Então, realmente, eu consigo operar com uma operação com vento. Aí são só algumas avarias, tá? Foram até verificadas, tá? Mas eu consigo operar acima, foi um ponto que eu não falei, acima do que o escalador consegue operar. O escalador só pode operar com até 21 nós, e a gente opera com 25 nós, com possibilidade de rajada. Então, eu posso chegar aí a 20, 28 nós, mais ou menos, de operação. Tudo depende de onde eu vou trabalhar, tá? Mas então, assim, uma operação dessa de flare, a gente trabalha com 2 dias de operação, eu consigo fazer uma varredura do flare inteiro, identificando todos os pontos de não conformidade, né? E um flare desse, ele está, como eu falei, de 80 a 120 metros de altura. Então, se cai um equipamento lá de cima, você tem um risco de cair em cima de alguém, é um risco enorme aí que pode vir a fatalidade. Então, são várias verificações, né? Eu estou verificando drop survey aí, porque se tiver alguma coisa no gradeado aí, por exemplo, que possa cair, estou verificando parte de integridade de corrosão, de pintura, trinca, né? Aí, caso aí, é um ponto de uma pipeline que estava com rádio, então dá para vocês terem uma ideia, até da câmera de zoom aí, a distância que eu consigo fazer 56 dutos em uma semana, tá? Então foi uma operação muito produtiva. Aí embaixo do LDEC, que é um outro ponto de verificação. E aí no final, o que isso tudo traz de resultado, né? Como eu falei, você reduz POB, você tem menos risco de trabalhar à altura, se você tiver o número de operações, de estruturas, né, que você consegue operar com um dia com uma equipe de escalada é muito maior com o drone, mas, claro, tem limitação.
escalada vai fazer medição de espessura, vai fazer ultrassom, vai fazer raspagem, mas as operações se complementam. O Rick, o colega fez a pergunta aqui no chat, ó, se a identificação das avarias são automática ou posteriores à operação do drone. Se quiser, eu posso responder aqui. Tá, perfeito. Então, eu posso ir falando? Responde ele então. Vou mostrar o vídeo do espaço confinado. Tá, então a gente tem uma imagem ao vivo, tá? Do que tiver acontecendo. Então, são duas coisas. Na hora a gente consegue responder para o cliente, mas o nosso relatório a gente gera depois da operação. Então, normalmente, a gente acaba de fazer toda a operação e monta um relatório da mesma forma que é feito um relatório convencional. A gente monta um relatório PDF e entrega com todas as anomalias e verificações para o cliente. No caso, acho que não ficou tão claro, porque, na verdade, ficou faltando. Ele perguntou se era automática ou não, que nem você mostrou a parte do modelo 3D. Na verdade, essas inspeções elas são feitas manualmente. A gente tem um inspetor de equipamento, ele que vai dar o laudo. Não é feito ainda por software, né, Rick? Então, assim, tem algumas verificações podem ser algumas estruturas, você sim, dependendo da estrutura, é possível fazer verificação automática, mas também você se limita a alguns tipos de avarias, entendeu? Ali no espaço confinado, acho que passou rápido aí, mas se quiser até botar de novo em loop para o pessoal, porque é menor o vídeo, mas de qualquer forma, acho que dá para entender bem, para todo mundo entender bem aí como que é a operação. É um equipamento de 40 centímetros de diâmetro, então você consegue praticamente adentrar em qualquer espaço confinado, e aí tá com iluminação própria, e você tem, aí a gente estava só com uma iluminação, nesse caso a gente estava sem zero iluminação, tá? E aí a operação, como eu estou falando, ela está toda ao vivo, iluminação própria, eu consigo verificar na hora o que está acontecendo. Rick, o colega fez outra pergunta aqui no chat, ó. Na inspeção ambiental, a pluma de dispersão tem que estar visível, a câmera termográfica é capaz de pegar a imagem? Então, eu só não entendi se a pluma era parte de que ele está então ele está se referindo a algum vazamento de gás, deve ser de algum tipo de gás, né? Porque eu estava falando de vazamento de óleo, mas na inspeção de vazamento, no caso, é uma operação que a gente está iniciando agora de vazamento de metano, né? A gente tem um equipamento de detecção de metano que a gente coloca no equipamento, você não vê visualmente, tá? Mas o equipamento detecta a dispersão dessa pluma, aonde que ela está e a posição que ela está pela referência do drone. E aí eu tenho um outro equipamento, que não é nessa tela, uma tela do detector, que ele me mostra o volume de pluma, né, de gás, exemplo do metano, e qual que é a direção que aquela pluma está indo. O outro colega perguntou aqui agora, em relação ao espaço confinado, consigo operar com drones em tubulações ou somente tanques? Consegue operar em tubulações, sim. Obviamente, a gente tem um limite aí de diâmetro, né? Mas é perfeitamente possível fazer operações em tubulações. Exatamente. Tudo vai depender simplesmente do diâmetro, que eu preciso do diâmetro mínimo de 80 centímetros, que é o dobro do tamanho do equipamento. Por quê? Porque senão eu não consigo navegar, entendeu? Eu tenho que ter o mínimo de espaço para poder navegar com o equipamento. Aqui é um exemplo da câmera termográfica. Câmera termográfica, operação, sim. Questão de gases, na termográfica, dependendo do gás, você consegue identificar o gás por calor, né? Então, eu vou... Aí, no caso, tem um exaustor lá em funcionamento, ó, essa imagem da direita é a termográfica, a imagem da esquerda é a mesma imagem visual. Então, você não vê aquele gás, você está vendo ela em operação com a termografia. Entendeu? A mesma imagem. As duas são as mesmas imagens. Exatamente. Dá para ver que a turbina está claramente soltando bastante calor. Exatamente. Exatamente. Pessoal, só aproveitar os 2 últimos minutinhos aqui, também para agradecer aí ao Marcelo o convite, né? Para a gente participar aqui da palestra com vocês. E também ao Erd, todos que estão aqui presentes, né? E também falar, pessoal, que além da eficiência aí gerada para a indústria, né?
Isso também está fomentando um novo mercado de trabalho. A própria DR1 é um exemplo disso, né? Vocês praticamente dobraram aí, né? Depois que pegaram os contratos com a Petrobras, e a gente está numa projeção de crescimento aí, né? Então, outras oportunidades com a tecnologia estão surgindo, né? Então, não só pilotagem, mas tudo que envolve a tecnologia. Então, manutenção de equipamentos, enfim, etc. A gente tem diversos ramos aí, criação, desenvolvimento de software. Enfim, o próprio Marcelo, né? Estava desenvolvendo software para ser utilizado com drone, né? Então, assim, são muitas possibilidades, né? Isso aí que é o mais legal, né? A tecnologia abrindo portas aí e melhorando a vida das pessoas. Exatamente. Aí é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Mais alguma pergunta? Tentamos cravar aí o tempo para respeitar aí o horário da palestra. Ricardo, Guilherme, muito obrigado aí pela palestra, vocês mostrar, né, para a gente a tecnologia a serviço aí da nossa indústria offshore, né? Exatamente. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês, tá? Obrigado, André. Até a próxima. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar para a gente. Obrigado aí mais uma vez e vamos passar o bastão aí para o próximo. Tá, agora a gente vai fazer um intervalinho, né, Maricruz? A gente vai fazer um intervalo para aí às 15h40 a gente retorna para o terceiro painel. Bom, gente? Falou, pessoal. Obrigado. Um abraço, obrigado mais uma vez. Até mais. Muito obrigada.